O tempo é um recurso escasso, não desperdice. Tratar da gestão do tempo, da administração da agenda, é um tema desafiador para todos nós. E temos que levar em conta alguns aspectos. Por um lado, nós temos a questão de que, entre todos os recursos, talvez o tempo seja um dos mais democráticos. O discurso pronto é esse, né? Todo mundo tem 24 horas, todas as pessoas têm 24 horas e você escolhe o que fazer com elas. Isso é verdade. De fato, todos nós temos a mesma quantidade de horas no nosso dia. De todos os recursos, talvez seja o mais democrático. Mas será também que dá para dizer que uma criança, um adolescente que cresce numa família em situações talvez financeiras não tão abastadas, que tem que acordar às 5 da manhã para pegar 2 ônibus para ir para a escola, para chegar, voltar para casa, dividir o tempo entre o trabalho e outras demandas, será que dá para eu dizer que esse adolescente tem o mesmo tempo do que um outro que cresceu numa situação melhor, que mora num prédio do lado da escola, em que ele acorda meia hora antes da aula começar, toma um todinho na geladeira, calça o Crocs, né, calça Crocs e desce para a aula para assistir a aula ali na sua sala com ar-condicionado? Será que essas duas pessoas, e não confundam o que eu estou dizendo, isso não é sobre classe, é sobre dinheiro, mas será que dá para eu dizer que essas duas pessoas têm o mesmo tempo para administrar? Dá mesmo para dizer que existe uma democracia do tempo? Ou será que uma dessas pessoas tem o seu tempo obrigatoriamente tomado por outras questões e outros desafios a serem considerados? Percebe como essa questão de gestão do tempo e das prioridades do tempo talvez não seja tão simples como às vezes as pessoas fazem parecer. Mas sem dúvida também não é algo tão complicado ou impossível de ser feito. A questão é que entender que o tempo é um recurso limitado me desafia, então, a saber e a buscar formas sábias de administrá-lo. Tudo que é escasso precisa ser bem cuidado, precisa ser bem administrado para que eu possa fazer o melhor uso daquilo que eu tenho. Talvez você não tenha a mesma disponibilidade de tempo que você possa gerir e administrar que eu tenha. Talvez eu não tenha a mesma disponibilidade, o mesmo tempo disponível que você. Eu não tenho hoje a mesma disponibilidade de tempo que eu tinha quando eu era adolescente. Hoje, pai de 3, com as demandas da vida adulta e as responsabilidades, eu certamente não tenho a mesma capacidade de gerir, tempo para gerir que eu tinha quando eu tinha 18 anos, 17 anos na escola, tendo que cuidar apenas das minhas próprias coisas. A quantidade de tempo que temos disponível e que podemos gerir, sem dúvida, varia ao longo da vida, dos desafios, dos momentos e circunstâncias e pessoas. Tudo isso influencia. Mas, independente da quantidade, é preciso ter sabedoria para fazer o melhor uso possível desse recurso que me é disposto. Entender a escassez me desafia a saber utilizá-lo da melhor forma. E essa sabedoria em saber utilizar o tempo nos leva principalmente a refletir sobre como não usá-lo, sobre como não desperdiçar. E não dedicar a minha atenção, não dedicar o meu tempo àquilo que não vai trazer crescimento, aquilo que não é justo, aquilo que não é valioso, que não é valoroso. Gerir o tempo com sabedoria é principalmente saber dizer com o que não se envolver. Não vou fazer isso, não vou me dedicar àquilo, porque não são coisas boas, não são coisas nobres, não são coisas que vão agregar à minha vida. Hoje a nossa leitura do texto de Provérbios nos levou do capítulo 23 ao capítulo 25. E enquanto eu fazia aqui a minha leitura, me chamou a atenção como alguns desses provérbios aqui destacados nesses capítulos nos trazem, pelo menos me trouxeram, essa reflexão sobre o fato de que algumas coisas eu não devo fazer, eu não devo me dedicar a elas, eu não devo dedicar o meu tempo a isso, porque são coisas que ou não vão me agregar, não vão me trazer nada de bom, ou porque são coisas que vão me fazer mal. E ao dedicar o meu tempo e a minha atenção a essas questões, eu estou me dedicando a algo que vai me destruir. Por isso hoje, eu quis trazer para você essa reflexão. Entenda a escassez do tempo. E cuidado para não desperdiçar. Olha alguns provérbios que eu destaquei para a gente refletir, para compartilhar com você aqui. Capítulo 23, verso 4. O texto diz assim, olha, não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Num piscar de olhos a riqueza desaparecerá. Criará asas e voará para longe como uma águia. Olha que provérbio legal.
Porque talvez quando eu comecei a falar sobre gestão de tempo, a primeira coisa que tenha vindo na sua cabeça seja esse discurso dos coaches, né, de hoje. Você tem a mesma, todo mundo tem a mesma quantidade de horas, você só é pobre porque você não acorda às 5 da madrugada, e você não dorme às 2 da manhã, e você não dedica, Gerir o tempo não é sobre escolher aquilo que vai te trazer riqueza. Não é sobre dedicar sua atenção àquilo que vai te fazer prosperar. Porque isso é vazio, é vaidade, é efêmero, é passageiro. A riqueza vai desaparecer, ela desaparece assim num piscar de olhos, ela criará asas e voará para longe como uma águia. Não perca o seu tempo tentando ficar rico. Aprender a gerir bem o tempo é não dedicar a sua atenção e não ficar perdendo o seu tempo correndo atrás de riqueza. Tem coisa muito mais interessante, mais produtiva, mais nobre para você buscar do que simplesmente viver pensando em enriquecer. Verso 6, não coma com pessoas mesquinhas, nem deseje suas iguarias. Elas pensam sempre no custo daquilo que oferecem, insistem, coma, beba, mas não falam com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará os seus elogios. Esse daqui também é tão pertinente para os nossos dias. A gente vive na era do networking, onde o segredo do sucesso é você fazer relações com pessoas influentes. Esteja cercado de pessoas grandes, porque você é a soma, é a média das 5 pessoas com quem você convive. Por isso, busque ser o menor da sua roda, cerque-se de gente grande que vai te levar para cima. Mas que papinho furado. Isso é cobiça, isso é papo de gente que só quer saber de enriquecer, que só quer saber de usar as pessoas como instrumentos para alcançarem a sua riqueza. Se você guia sua vida só tentando buscar gente importante para se cercar, para que elas te ajudem a crescer, você é só um egoísta. É só um vaidoso que está atrás da sua riqueza. E Deus tem misericórdia das pessoas que se relacionam com você. Não entre nessa onda. Não entre nesse estilo de vida que só quer buscar mais e gente que possa te dar mais. Isso é só cobiça, é vaidade, é perder seu tempo tentando ficar rico. E quando você se cerca de gente assim, quando você se cerca de gente mesquinha, de gente que está sempre te oferecendo, olha, que isso, pega isso aqui, receba essa minha gratidão, receba esse meu presente. Cuidado, porque essas pessoas estão insistindo para você pegar, para você aceitar, mas ela só está te oferecendo isso, porque lá na frente ela vai exigir tudo de volta. Ela está insistindo para você comer, mas o texto diz, depois você vai vomitar o pouco que comeu e todos os seus elogios terão sido desperdiçados. Ela vai exigir tudo de volta, ela vai querer aquilo e mais um pouco de você. Então cuidado quando você se envolve com gente mesquinha, não perca o seu tempo com gente assim. Seu tempo é valioso demais para ser perdido buscando riqueza e se cercando de gente mesquinha. Outro alerta do texto, não perca o seu tempo falando com um tolo. Cuidado, você está gastando seu tempo falando com um tolo, ensinando o tolo, aquele que não quer ouvir. É tempo desperdiçado. Não perca o seu tempo, não tenha inveja dos pecadores. Não tema, mas tema sempre o Senhor. Você será recompensado por isso, a sua esperança nunca será frustrada. Não perca o seu tempo invejando porque os maus conquistaram isso ou aquilo. Foca em Deus, foca na sua vida de fidelidade com Ele, isso é o que de melhor você pode fazer. Não perca o seu tempo com os beberrões, não ande com os beberrões, não se envolva com os comilões, pois eles caminham para a pobreza. O texto mais na frente, no final, mais para frente no capítulo 23, ele diz, olha, quem é que se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre ferimentos desnecessários? Quem tem os olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando o quanto ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa, pica como uma víbora. Não perca o seu tempo com gente assim, não perca o seu tempo admirando o álcool, a bebida, ela é atraente, mas no final ela te ataca e te destrói e morde como uma cobra venenosa e você sofrerá por isso. Cuidado, porque a gente vive num tempo que tem banalizado a bebedeira, a loucura, as drogas, e tudo aquilo que te tira da razão e te leva a viver essa insanidade. Cuidado, isso é perda de tempo. Você jogar o seu tempo no lixo e investir o seu tempo com coisas que vão certamente te destruir. Não tenha inveja dos maus, não deseje a companhia deles, pois tramam violência no coração e as suas palavras sempre causam problemas. Não perca o seu tempo se envolvendo com gente má, andando na companhia de gente perversa, eles só vão causar problemas, certamente causarão muitos problemas para você.
Mas vale destacar que essa sabedoria e essa questão de saber usar o tempo, de saber com o que não desperdiçar o tempo, não quer dizer que você vai viver uma vida egoísta, que você vai viver um tempo cuidando só de si, não vai dedicar tempo para nada, e você só deve cuidar da sua vida e dos seus assuntos. No capítulo 24, nós temos um alerta importante. Ele diz o seguinte: liberte os que foram injustamente condenados a morrer, salve-os enquanto vão tropeçando para a morte. Não se desculpe dizendo: eu não sabia o que estava acontecendo. Lembre-se de que Deus conhece cada coração. Aquele que zela por sua vida sabe que você estava ciente, e ele retribuirá a cada um conforme as suas ações. E aqui o texto, e com esse alerta eu termino essa reflexão de hoje. Ontem nós falamos sobre o sábio não evitar a fadiga, ele não procurar, não ir atrás de problema, não ir atrás de confusão. Hoje eu estou falando sobre você não desperdiçar o tempo, porque ele é escasso, ele é um recurso escasso, mas isso não quer dizer que você vai cuidar só de você, que você nunca vai se indispor com ninguém, que você nunca vai caçar briga nenhuma. Algumas brigas merecem ser procuradas, merecem ser enfrentadas, alguns conflitos devem ser conduzidos à frente. Certamente, fazer vista grossa, fazer de conta que você não vê quando uma maldade é executada, quando alguém é maltratado, quando alguém está sendo afligido, isso não é justificável, isso não é sábio. O sábio está sempre atento, e se ele tiver que se envolver para libertar aquele que está sendo injustamente condenado, injustamente oprimido, aquele que sofre a maldade, ele se envolve. Isso vale a pena. Esse tempo é bem investido, é bem gasto, porque se você se esconde atrás do eu não vi, fazendo de conta que não estava ciente, lembre-se que Deus, aquele que conhece todos os detalhes das nossas vidas, sabe que você estava ciente, ele sabe que você fez vista grossa, que você escolheu não se envolver, que você não quis caçar briga, que você não quis se indispor com ninguém, que é isso, não vamos fazer isso, não queremos causar escândalo. Quando você se cala, quando você se silencia diante da maldade, diante da perversidade, diante do pecado, isso não é sabedoria, isso não é preservar, não é cultivar boas relações. Isso é só ser conivente, se esquivar do seu papel. E como o texto diz, o Senhor que conhece o nosso coração, ele retribuirá a cada um conforme as suas ações. Seja sábio, não compre brigas à toa, não desperdice o seu tempo, mas cuidado. Cuidado para que nesse cuidado da sua vida, do seu tempo, das suas prioridades, você não ignore aquilo que não pode ser ignorado, que não deve ser ignorado. Algumas questões valem o nosso tempo, não são desperdício da nossa atenção e do nosso esforço. Seja sábio, utilizando bem o seu tempo, com aquilo que vai promover crescimento para você. Lembrando que crescimento não é prosperidade, não é dinheiro, tem muita coisa melhor do que isso. Que Deus abençoe você, sua família, e que o Senhor te faça sábio, cada dia mais sábio. Vamos lá, amanhã a gente segue lendo mais o nosso texto bíblico e à noite a gente se encontra aqui para mais uma reflexão. Compartilha isso com alguém, certamente tem alguém que pode ser abençoado por essa reflexão e você pode fazer isso clicando na setinha aí, encaminhando essa reflexão para algum amigo, para algum familiar seu. Vamos expandindo essa nossa rede de alcance e compartilhando a palavra de Deus com cada vez mais pessoas. Deus te abençoe e até amanhã.